Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o seu canal de devocionais aqui no YouTube. Temos aprendido que quanto mais exclusivo é alguma coisa, mais valor é atribuído a ela. Quanto mais particular, mais especial esta determinada coisa se torna. Hoje eu gostaria de refletir com você a respeito de uma realidade que nos permite entender que somos, ao mesmo tempo, exclusivamente importantes e particularmente especiais para Deus. Fique comigo. Esse devocional pode mudar a sua percepção a respeito de você mesmo, da sua razão de ser e como Deus deseja usar a sua vida na individualidade do seu ser. Que Deus nos abençoe. Nós fomos criados individualmente diferentes uns dos outros, particularmente planejados, exclusivamente para a glória de Deus. Quando nós olhamos para o Salmo 139, verso 13, nós aprendemos esta importante lição. E o texto diz assim: Tu me formaste primeiro por dentro e depois por fora. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Isso nos leva a entender que nós não somos um acidente, não fomos formados ao acaso, somos fruto do plano de Deus, criados individualmente, com potencialidades diferentes, mas exclusivamente para a glória do Senhor. Os nossos recursos pessoais são talentos naturais que nós nascemos com eles e que Deus nos deu para que pudéssemos servir uns aos outros e servirmos a Deus com a nossa vida. Todas as nossas habilidades, tudo aquilo que nós fazemos bem feito, é um presente de Deus para nós, que tem como finalidade abençoar a vida das pessoas e glorificar o nome do Senhor. Romanos capítulo 12, verso 6, Paulo diz assim: Deus dá a cada um de nós habilidades para fazer bem determinadas coisas. E como eu disse, tudo isso que nós fazemos bem deve ser feito não para nós mesmos, mas para a glória de Deus. É o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, quando ele diz assim: Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas operados por um mesmo Espírito que concede esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é exatamente o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidades para fazê-lo. 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 a 6. Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 18, nós lemos assim: Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou com seus antepassados, conforme hoje se vê. Ainda em Êxodo capítulo 31, versos 3 a 5, também lemos: E eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Todas as nossas qualidades, as nossas particularidades e potencialidades são presentes de Deus, que nos faz pessoas únicas,
exclusivas, particulares, que têm como finalidade compor algo coletivo. A família de Deus, que por sua vez tem como finalidade glorificar ao Senhor. Deus quer que você faça aquilo que é capaz de fazer, aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Você é a única pessoa da Terra que pode usar as suas habilidades. E isso faz de você alguém especial. Ninguém mais, absolutamente ninguém, pode assumir o seu papel, porque ninguém mais possui exatamente as suas configurações, porque você é exclusivo, um ser particular, criado com o propósito de servir a Deus com as suas qualidades. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, nós lemos assim: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de estarem utilizando-as para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros muitas espécies de bênçãos de Deus. Em Hebreus capítulo 13, verso 21, também lemos: Deus equipa você com tudo o que necessita para fazer a sua vontade. Deus criou cada um de nós com uma combinação exclusiva de traços de personalidade. E aqui nós precisamos entender que nós somos diferentes, temos personalidades diferentes, para que nesse universo de diferenças pudéssemos nos completar e sermos bênçãos uns na vida dos outros. Por isso, seja como você é especial e tem um papel importante no meio do povo de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 6, Paulo diz assim: Deus age por intermédio de homens, de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge os seus propósitos mediante a todos eles. Deus opera coletivamente em meio às nossas individualidades. Você foi formado pelas suas próprias experiências de vida e, na maioria das vezes, coisas que estavam além do seu controle. Isso nos prova o plano de Deus para nos moldar, para nos construir, para fazer quem somos e cumprirmos um papel que é exclusivamente nosso. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, o apóstolo Paulo afirma assim: Ele nos conforta em todos os nossos problemas, de modo que podemos confortar uns aos outros. Quando alguém estiver atribulado, seremos capazes de dar-lhe conforto que recebemos de Deus. Cada uma das fases da nossa vida são etapas de aprendizado, que tem como finalidade desenvolver as nossas vidas, as nossas potencialidades, as nossas habilidades, que tem como finalidade última dar suporte uns aos outros e glorificar a Deus com a nossa vida e com o nosso testemunho. O apóstolo Paulo compreendeu muito bem que reconhecer quem era, que reconhecer os benefícios de dias difíceis, era também reconhecer que Deus estava no controle de todas as coisas. E é importante quando nós olhamos para 2 Coríntios, capítulo 1, versos 8 a 10, e encontramos o apóstolo Paulo reconhecendo as suas fraquezas. Fraquezas essas que tinham como finalidade mostrar quem Paulo era e mostrar como o poder de Deus operava em sua vida. O texto que citei diz assim: Eu acho que vocês devem saber, amados irmãos, que tempos difíceis nós atravessamos na Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos e tivemos medo de não conseguir sobreviver.
sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Porém, isso foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Ele nos ajudou mesmo e nos salvou da morte terrível. Sim, esperamos que Ele faça assim sempre. O apóstolo Paulo reconheceu que Deus agia na sua vida, até mesmo nos seus momentos de fraqueza. A minha esposa certa vez me provocou uma reflexão muito profunda. Quando, passando por um momento muito difícil da minha vida, num tratamento de depressão, e questionando a razão ou as razões pelas quais estava passando por esse tempo tão difícil. Foi então que a Fernanda, de forma inspirada por Deus, me levou a compreender que Deus estava moldando a minha vida e que as minhas experiências faria de mim alguém com potencialidades específicas que teria por finalidade abençoar as pessoas e glorificar a Deus. E certa vez ela disse assim para mim: pense, e se Deus está fazendo com que você passe por todas estas coisas, para que no futuro, quando tiver que aconselhar, ouvir, rir ou chorar com alguém que está passando por alguma dificuldade, alguém que porventura esteja passando por um tratamento de depressão, que muitas vezes não seja muito bem compreendido pelas pessoas à sua volta. Imagine como será especial poder olhar nos olhos dessa pessoa e dizer para ela: eu sei exatamente o que você está passando. Isso já aconteceu comigo. Isso mudou completamente a forma de encarar o meu tratamento, que inclusive perdura até hoje. Isso me faz pensar que Deus tem me construído individualmente, especialmente, para abençoar a vida das pessoas que estão à minha volta e para glorificá-lo com o meu trabalho. Você é especial para Deus, porque só você tem as suas características. Você é especial para Deus, porque só você pode viver a sua vida e fazer aquilo que Deus tem planejado para você. Você é especial para Deus. Não somos especiais por causa da nossa moral. Somos especiais porque fomos feitos à imagem do Deus invisível. Que Deus te abençoe, que você pense a respeito disso e que você viva pensando que em cada um dos momentos da sua vida é uma grande oportunidade de externar o quanto as suas potencialidades individuais podem servir coletivamente ao Deus que nos criou. Um forte abraço para você. Fiquem todos com Deus. E se você ficou até aqui, não se esqueça. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, curta o vídeo e compartilhe com todos os seus amigos. Torne-se um parceiro do Café com Bíblia ao espalhar estas nossas mensagens de reflexão. Bom, por hora é isso. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. E é claro, um ótimo Café com Bíblia para todos nós.